Olá, estamos aqui com mais um História em Ação e hoje para falar do filme Cruzada de 2005, do diretor britânico Ridley Scott, tá ok? Então, galera, as Cruzadas foram um período de quase 200 anos, que foi do século XI ao século XIII, e nós tivemos 8 ou 9 cruzadas oficiais, né? Os livros dizem 8, mas há outras fontes que dizem 9 cruzadas. Mas além dessas cruzadas oficiais, nós tivemos várias outras peregrinações que não eram necessariamente envolvendo cavaleiros armados para Jerusalém. Nós tivemos outros tipos de peregrinações envolvendo homens e mulheres peregrinos que iam em busca de indulgência, de redenção na terra onde ficava localizado o sepulcro de Jesus, iam em busca de libertação pessoal, de redenção, como eu falei, de indulgência de seus pecados e de conquistar terras e até mesmo de riquezas. Então, haviam vários objetivos quando se ia a Jerusalém. Mas, é claro, o principal deles era retomar a cidade dos infiéis, né, dos infiéis muçulmanos. E o Ridley Scott... e antes de eu continuar, galera, é o seguinte, neste vídeo, eu estava até esquecendo, eu vou pedir doações, né, para que as pessoas que quiserem colaborar com o meu trabalho, elas possam enviar um Pix. Eu vou deixar o meu Pix aqui, a minha chave Pix. Então, as pessoas que quiserem colaborar com 1, com 2, com 20, 50, 100 reais, qualquer valor, vocês podem contribuir, tá? É só mandar um Pix para mim, que eu vou ficar muito grato, porque esse trabalho, como vocês já notaram, depende tempo, estudo, é bastante cansativo, mas eu gosto muito. Então, se vocês quiserem colaborar, o número do meu Pix está aí na telinha para vocês, os que quiserem me ajudar com o trabalho. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá ok? Então vamos lá para o filme de Scott, de 2005. Esse filme, né, ele é muito interessante porque ele foi feito em 2005. E 4 anos antes, nós tivemos um evento catastrófico, que foi a explosão das Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro de 2001. Eu me lembro que estava com o meu querido amigo de infância, Júnior, na praça aqui da minha cidade, e nós vimos pela televisão os prédios, as torres explodirem. Então nós ficamos assim bastante surpreendidos com isso. Então, depois de 4 anos, o Ridley Scott faz um filme sobre as cruzadas, mas ele dá um tom apaziguador no conflito entre muçulmanos e ocidentais, né? Muçulmanos e cristãos e ocidentais, porque ele retrata de uma forma honrosa e muito bacana os muçulmanos. Isso a gente pode evidenciar principalmente no personagem de Saladino, que é interpretado pelo Ghassan Massoud, tá? Que é um ator sírio, que ele faz o papel de Saladino, que é retratado como um sultão árabe honrado e que trata bem os seus inimigos. Então isso é um aspecto muito positivo do filme. Mas o filme também traz outros tantos silenciamentos, tá ok? Ele silencia, por exemplo, essa questão das cruzadas não oficiais, que eram formadas pelos peregrinos, pelos camponeses que iam para Jerusalém em busca de redenção, em busca do perdão dos seus pecados e de outros tantos objetivos. Ele silencia as mulheres e as crianças, por exemplo, que no filme até é citado no começo,
mas não é mostrado esse movimento das famílias, das mulheres também que ajudam os homens até nas batalhas, pegando em espadas, né? É claro que a maioria das mulheres dava um outro tipo de assistência, que é aquela assistência doméstica, né? Dando água, fazendo comida, mantendo os guerreiros, né? Nas batalhas. Mas algumas até pegavam sim em espadas. A própria igreja também é colocada novamente num sentido pejorativo, né, quando o personagem Pelion, interpretado pelo Orlando Bloom, ele tem uma discussão com o bispo de Jerusalém, na qual o bispo de Jerusalém diz que era melhor entregar a cidade sem lutar. Isso é um aspecto negativo. Também o padre que rouba o crucifixo da mulher de Belen quando esta já está morta. Então, mostra também o padre, a Igreja Católica, de uma maneira negativa, e isso nós já vimos em outros vídeos, que não é verdade, que a instituição católica era uma instituição plural e diversificada e rica. Tá ok? Outra coisa também que é mostrado nos filmes de uma maneira pejorativa são os cavaleiros templários, tá ok? Os cavaleiros templários são mostrados de uma forma pejorativa, como violentos, sanguinários, o que não é verdade, porque desde sempre os cavaleiros templários já são mostrados como esotéricos, né? Quem já nunca ouviu falar que o cavaleiro templário ele era envolvido numa sociedade que buscava o Santo Graal, que tinha muitas coisas de magia, de ocultismo, de misticismo, e isso é uma falácia. Os cavaleiros do templo, eles possuíam essa ordem, né? E era uma ordem estritamente religiosa e que a qual era ensinado a eles que eles deviam guardar os caminhos que levavam a Jerusalém, proteger os peregrinos, as mulheres e as crianças, proteger os caminhos até a cidade. Então, ser um cavaleiro templário era muito honrado, né? Era muito valoroso e não tinha esse teor pejorativo que o filme mostra. Isso é um silenciamento, um aspecto negativo da produção do Ridley Scott, tá ok? Agora, nós temos lá no artigo, aliás, gente, este vídeo eu estou tendo como base também mais um artigo da maravilhosa professora Edilene e também de uma crítica feita à época do jornalista Sérgio Dávila, que é da Folha de São Paulo, que ele fez uma crítica da Cruzada, tá ok? E o Sérgio Dávila, ele diz em seu artigo, em sua crítica, que Ridley Scott, o título é assim, Ridley Scott faz apologia velada à era Bush, né, por conta ali dos acontecimentos, o que eu não percebi isso no filme. É claro, o filme tem alguns silenciamentos, mas ele é bastante fiel do ponto de vista histórico. Não percebi uma apologia à era do George Bush, tá? Segundo, não percebi isso. Percebi, pelo contrário, que há alguns silenciamentos, mas há essa visão positiva da questão muçulmana, da questão do Islã, mostrado por Ridley Scott, principalmente quando ele enfatiza o personagem de Saladino. Tá ok? E é claro, há invenções históricas, o personagem interpretado pelo Orlando Bloom, ele é um ferreiro, mas é claro, o Belian de Ibelin, ele, na verdade, ele nunca foi um ferreiro, porque se ele fosse um ferreiro, ele não teria as habilidades que são mostradas no filme. Ele se transforma em um cavaleiro de um dia para a noite, né? E um grande estrategista também na defesa de Jerusalém, o que é praticamente impossível. Os cavaleiros, como nós sabemos, eles
eram ordenados cavaleiros ainda muito jovens, porque eram treinados nas lutas, nas batalhas, então era impossível o Balin ser um cavaleiro tão audaz e tão habilidoso de uma noite para o dia, como é mostrado no filme, tá? É claro que o filme tem seus vilões caricaturais, como Hollywood ela exige, né? Como o personagem de Guy de Lusignan, como Renaud de Chantilly, são personagens, são vilões caricaturais que são mostrados de uma maneira romanceada para que o filme possa vender no mercado. Então tem essa intromissão na história, mas o filme é muito bom do ponto de vista histórico, basta problematizá-lo, tá? Outra questão também que nós vimos nas cruzadas são a maneira como as cruzadas são representadas nos manuais didáticos e que nós, professores, nem podemos problematizá-la. Por quê? Nos manuais do Claudino Piletti e do Nelson Piletti, que são irmãos, né? E professores de história que retratam lá as cruzadas e retratam basicamente como forças militares, como católicos lutando contra muçulmanos, e alguns manuais didáticos até diabolizam os católicos, né, dizendo que eles tinham inveja dos muçulmanos, e não é bem assim. Nós temos que problematizar toda essa questão. Mas, infelizmente, os manuais didáticos das nossas escolas, eles não estão sendo mais usados pelos alunos. Eu não sei que absurdo é esse. Enfim, então, infelizmente, em algumas escolas estaduais, ou todas, não sei bem, não é possível problematizar esse tipo de questão com os alunos, né? Com relação às cruzadas e com relação a toda a matéria de história, né? Enfim. Mas o filme é muito bacana porque ele relativiza essa questão de Oriente e de Ocidente que já vem desde os tempos das cruzadas. Olha só, eu vou ler um texto aqui daquele terrorista em 1981, eu me lembro que eu era criança, que tentou matar o Papa. Olha só isso aqui, como ele se refere ao Ocidente. Em 13 de maio de 1981, o turco Mehmet Ali Agca disse o seguinte: decidi matar João Paulo II, comandante dos cruzados. Então, esse louco aí, o Ali Agca, disse que decidiu matar João Paulo II, né? Que era comandante dos cruzados. Então, na mentalidade aí desse muçulmano, desse turco, ele via o João Paulo II como um cruzado. E nós temos, é claro, que nós já falamos sobre os atentados de 11 de setembro, e o grande autor desses atentados, esse mentor desses atentados do mal, foi Osama Bin Laden, né? Que publicou em 1998, todo mundo aí se lembra do Osama Bin Laden, né? Ele publicou em 1998 uma declaração da Frente Islâmica Mundial para a Guerra Santa contra judeus e os cruzados. Olha isso, bem medieval, né? Bem da época da cruzada mesmo. No jornal árabe Al-Quds Al-Árabe, de ampla circulação em Londres. Então essa declaração dizia o seguinte: matar americanos e seus aliados, tanto militares como civis, é um dever individual de todos os muçulmanos e devem fazê-lo em qualquer país onde seja possível. Até Meca e Jerusalém estarem libertos e os exércitos infiéis terem partido das terras do Islã. Então vocês vejam como essa questão dos cruzados ainda é viva na memória dos muçulmanos, dos povos do Oriente. Porque os católicos realmente eles trouxeram muita violência a Jerusalém. Porque era uma terra que não era deles, dos cristãos, e eles chegaram lá sim com violência
né, com extrema violência e tomaram Jerusalém. Então ficou aquele jogo de toma lá da cá. Aí uma hora os muçulmanos tomavam nesse período aí de quase 200 anos. Mas é claro que há um silenciamento, uma mosquinha aqui, gente, há um silenciamento nessa questão também da violência dos cristãos na tomada de Jerusalém e que ficou, né, impetrada na memória dos muçulmanos, na memória dos árabes até os dias de hoje. Isso ficou incutido na memória dos árabes, tanto é que o Osama Bin Laden, por exemplo, o Saddam Hussein, eles guardaram esses preceitos dos cruzados em seus corações, em suas memórias, né? Então isso ficou bem incutido na mente deles, e nós sabemos que o Osama Bin Laden foi aquele terrorista da Al-Qaeda. Mas eu achei formidável a maneira como o Ridley Scott ele põe essa questão, né, dos muçulmanos e do Ocidente, e esse aspecto foi retratado pelo cineasta de uma maneira bastante digna e positiva, e foi muito bacana isso. O filme, né, ele é ambientado no final do século XII, em 1184, após a denominada Segunda Cruzada, que foi de 1147 a 1149, e antes, pouco antes do início da Terceira, que foi em 1189. E é uma questão muito legal que o Sérgio Dávila também comenta em seu artigo, que ele diz que o Ridley Scott ele faz uma apologia velada, né, a era Bush, mas eu sinceramente não notei isso. E ele faz questão de lembrar que na recepção do filme lá em Los Angeles, à época da estreia do filme, numa entrevista coletiva, o ator Ghassan Moussad, ele não estava presente, aquele ator que interpretou o Saladino, o Sultão Saladino, porque ele não teve o seu visto aprovado pelos norte-americanos. Isso é, ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos, porque o seu país, a Síria, estava na lista dos países considerados terroristas pelos Estados Unidos. E o ator Ghassan Moussad, que interpreta o Saladino, foi proibido de entrar em terras do tio Sam, em terras norte-americanas. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, sobre Cruzada de Ridley Scott de 2005. Procurem, tem lá no YouTube completo. A qualidade não está aquelas coisas, mas dá para ver. Tem uma versão estendida que parece que é mais bacana. Depois eu vou ver se eu caço para vê-la. Gente, fui, um beijo e fiquem todos com Deus, e até a próxima em mais um vídeo do canal História em Ação. Fui, um beijo, fiquem todos com Deus. Valeu!